Amados, graça e paz a todos mais uma vez. Como é bom nós estamos aqui mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor. Nós estamos meditando nesses últimos dias sobre a oração do Pai Nosso. E nós estamos chegando no finalzinho aqui da oração. Porém aqui, ainda no final, existem duas pregações que nós precisamos pregar. E duas coisas que nós precisamos ressaltar para fecharmos a oração do Pai Nosso. E como isso tem sido maravilhoso para nós, porque nós estamos aprendendo que a oração do Pai Nosso, ela é base não somente para a nossa oração, mas é base também para a nossa vida como cristãos. Para que nós possamos vivenciá-los, todos os conhecimentos que nós temos da palavra do Senhor. Nós vimos, amados, que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração específica para aqueles que nasceram de novo. Pois a oração do Pai Nosso fala de coisas profundas, verdadeiras, coisas que muitas das vezes passa desapercebido pelas nossas vidas. E o que nós estamos fazendo nesses últimos dias é olhar e aprender sobre essas grandezas. Então hoje, nessa noite, nós vamos meditar na expressão "e não nos conduza à tentação". Mas, como de praxe, nós sempre lemos tudo, né, para que o texto fique bem fresquinho na nossa memória. Então, você que tem a sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 15. É uma oração pequena, como nós falamos, mas é uma oração profunda. É uma oração que muitas das vezes nós não paramos para meditar. E é interessante que não é só aqui. Quando nós pegamos a palavra de Deus, nós passamos tão pouco tempo meditando e nos aprofundando e tentando de fato buscar algo profundo para as nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais refletir ao mundo um verdadeiro cristianismo. Amém? Você que achou, acompanhe comigo a leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Então, hoje nessa noite, nós vamos voltar as nossas atenções aqui ao versículo 13, a primeira expressão: e não nos conduza à tentação. Amados, como é importante isso para nós, assim como foi todas as outras ministrações. Por quê? Porque sempre voltamos a nossa atenção, sempre pedimos para que o Espírito Santo de Deus conduza-nos a um aprendizado, mas não apenas de ter conhecimento, mas também de praticar. Nós temos visto nesses últimos dias que a única função do pregador é ensinar a palavra de Deus de maneira correta. O Espírito Santo de Deus vai chamar você a um vivenciar, a um viver. Então, amados, aqui há uma grande diferença no Evangelho. Porque o Evangelho, nós cremos que é o Espírito Santo de Deus que trabalha na vida do cristão. Então a nossa caminhada na fé é uma caminhada de constante crescimento na fé. Nós sempre vamos estar evoluindo, nos aperfeiçoando, para que nós possamos chegar naquele último dia e sermos varão perfeito. Isso é, alcançar a estatura de um adulto. Quando a Bíblia fala ser varão perfeito, esse perfeito é ser um homem adulto, completo. Você nasce como um bebezinho, é amamentado com leite,
depois vem as primeiras papinhas, depois vem as comidas um pouquinho mais sólidas, e aí você vai então mudando a sua maneira de alimentar, porque você vai crescendo, você vai se tornando jovem, adulto, então você chega à estatura de varão perfeito. Então veja, nós somos chamados a evoluir na presença de Deus. E isso é maravilhoso porque ter uma igreja de cristãos maduros é a coisa mais importante para nós. Quando nós nos deparamos com cristãos que são perfeitos na estatura, pessoas que conseguem discernir o que é certo, o que é errado, porque ele tem uma grande intimidade com a palavra de Deus. Ele consegue ver as grandezas da palavra do Senhor. E aqui hoje nessa noite, quando nós debruçarmos as nossas atenções para o que isso significa, a minha esperança é que o Espírito Santo de Deus conduza você a um verdadeiro crescimento. Amém? Amados, esta sexta petição, e não nos conduza à tentação, também começa com a palavra e, exigindo então que notemos atentamente a sua relação com a petição anterior. Olha que interessante, quando nós começamos a fazer esse exercício das conjugações, daquilo que une o texto, a nossa mente vai se ampliando. Então, a conexão entre elas pode ser definida da seguinte maneira. Primeiro, a petição anterior diz respeito ao lado negativo da nossa justificação, enquanto esta tem a ver com a nossa santificação prática, pois as duas bênçãos que recebemos no Evangelho, elas nunca devem ser separadas. É uma coisa muito importante para nós. As pessoas às vezes falam assim, o que é mais importante? Oração ou estudar a palavra de Deus? Amados, um passarinho ele precisa das duas asas para voar. Então a oração e o estudo caminham juntos. A santificação e a justificação são duas coisas que são distintas, porém caminham juntas. Todo justificado por Cristo, ele vai caminhar em santificação. Todo. Não existe aquele que foi justificado. O que é ser justificado? É aquele que teve a sua culpa removida. Aquele que Cristo fez a expiação pelos nossos pecados. Aquele a quem Cristo declarou justo. Essa pessoa que é declarada justa, ela recebe essa bênção de justificação, que então nós cremos nessa justificação que é gratuita, que nos leva à salvação. E a salvação, o justificado, aquele que é salvo, ele vai agora começar a um processo de santificação. A santificação não te salva. Você é salvo, por isso deve andar em santificação. É isso que está a diferença. Vejam, são duas coisas distintas, porém nunca separadas. Pois estão unidas, como um elo de uma corrente. As doutrinas do Evangelho formam uma grande corrente. Santificação, justificação. Estudo da palavra, oração. É importantíssimo nós termos isso, amados, bem definidos em nossas mentes. Entendermos então que a santificação e a justificação não se separam. Não existe aquele que diz, eu sou crente, porém, algumas áreas da minha vida não é. Não existe uma área que não seja santificada. Existe processo de santificação? Existe. Por isso se chama processo. Santificação
Justificação é diferente. Você é uma vez declarado justo. Não é toda vez, é uma vez. Você foi declarado justo e então você está salvo. Santificação é um processo. É algo que você coloca em prática. É algo que reflete a sua nova natureza. É algo que reflete agora a sua nova cidadania. Veja, nós não vamos ser santos para ir para o céu. Nós somos cidadãos dos céus, por isso já andamos em santidade na terra. Por isso que nós representamos então esse outro reino. Então, amados, assim, com essas definições, vemos o equilíbrio da verdade e mais uma vez perfeitamente preservado. Segundo, os pecados passados, sendo perdoados, deveríamos orar fervorosamente em busca de graça, amados, para nos impedir de repeti-los. É como nós falamos, agora nós temos uma relação totalmente diferente com o pecado. O pecado agora para nós, aquilo que nós sentíamos prazer, agora há um desconforto em nós. Não há mais prazer em coisas que fazíamos antes de nos relacionarmos com Cristo. Então, não podemos desejar corretamente que Deus perdoe os nossos pecados, a menos, amados, que anelemos sinceramente por graça para nos abstermos deles no futuro. Então veja como caminha essa oração. Então nós temos que entender, amados, que deveríamos, portanto, fazer da nossa prática, rogar fervorosamente por forças para evitarmos uma repetição dos nossos pecados. Terceiro, na quinta petição, oramos pela remissão da nossa culpa de pecado. Aqui pedimos livramento do poder do pecado. Veja como isso é importante. Primeiro nós pedimos para que a culpa seja removida. Depois agora nós pedimos para que o poder do pecado seja removido. Porque quando nós somos salvos, como nós falamos, você é justificado. Aí você é salvo do pecado, salvo do poder do pecado. Você agora não é mais escravo do pecado. Agora você é escravo de Cristo. Mas ainda, amados, uma coisa muito importante é que a terceira coisa com relação ao pecado em nossa vida é que ainda não somos libertos, salvos da presença do pecado. Somos salvos do pecado, do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Então veja como é importante entendermos. Então, amados, a concessão de Deus da primeira petição é para encorajar a fé em nós, para pedirmos que Ele mortifique a carne e vivifique o Espírito em nossas vidas. Por isso, amados, que há uma luta ferrenha, há uma luta diária, há uma luta constante. Se você não está lutando contra o pecado, alguma coisa errada há com o seu cristianismo. Se hoje você não se confrontou com a palavra de Deus, se hoje a palavra de Deus não revelou a sua natureza caída, não revelou algo em você que precise de mudança, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Por quê? Porque é uma luta. A Bíblia diz que a carne guerreia contra o Espírito, não sou eu que diz isso. E o Espírito guerreia contra a carne. É como dois lobos dentro de você. Qual você alimenta mais? Qual você alimenta mais?
Será que você tem alimentado mais o lobo da carnalidade ou mais o lobo da santidade, do Espírito? Precisamos, amados, entender isso. Somos chamados a um confronto direto, diário, todos os dias. Somos chamados a nos arrependermos todos os dias. Todos os dias nós devemos dobrar o nosso joelho e falar: Pai, me perdoa, eu me arrependo dos meus pecados, eu abandono o meu pecado, eu tenho que olhar para mim e enxergar isso. Então olha como é que a linguagem é muito forte. Nós devemos mortificar a carne. O que é isso? Matar a carne. Nós devemos agir com ferocidade contra ela. Não pela nossa própria força, porque antes nós não tínhamos força. O poder do pecado imperava em nós. Nós éramos escravos do pecado, o poder dele estava sobre a nossa vida. Mas agora nós nascemos de novo. Agora o Espírito de Deus habita em nós. Agora nós podemos dizer não ao pecado. Agora nós podemos dizer: eu não sou mais escravo do pecado. Agora eu sou servo de Cristo. Agora o Espírito de Cristo habita em mim. E agora, quando eu leio a palavra de Deus ela reflete em mim e mostra em mim o que eu preciso todo dia lutar. Eu preciso ser o melhor marido todos os dias. Eu preciso ser o melhor filho todos os dias. Eu preciso ser o melhor pai. Eu preciso ser o melhor funcionário. Eu preciso ser o melhor cristão. Eu preciso ser o melhor pastor. Então essa é a minha luta diária. Eu tenho que ver o que eu estou errando, o que eu estou acertando, e então pedir a Deus misericórdia, força. Eu tenho que nutrir essas coisas, essas áreas da minha vida com a palavra de Deus. Eu preciso me preocupar o que é ser um pai, o que é ser um marido, o que é ser um filho, o que é ser um amigo, o que é ser um funcionário, biblicamente falando. Então, amados, nós precisamos nutrir. Então, antes de avançarmos um pouco mais, podemos ser melhor, preparar o caminho disposto de algo que é uma verdade dificuldade para muitos. É uma verdadeira dificuldade, amados, isso aqui. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Não há mais conflito entre as palavras. E não nos conduza à tentação. E a expressão "e a ninguém tenta", do que a menor oposição entre o ensino de que Deus não pode ser tentado pelo mal. É o que temos que ter na nossa mente hoje, nessa noite. E o fato, amados, registrado de que Israel voltou atrás e tentou a Deus, como está lá em Salmos 78, 41. Deus não tenta a nenhum homem. Significa que Ele não infunde o mal em ninguém. Nem é, de modo algum, participante conosco da nossa culpa. A criminosidade dos nossos pecados deve ser inteiramente atribuídas unicamente e exclusivamente a nós mesmos. Sempre a nós. Como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ali deixa bem claro isso para nós. Mas os homens negam que, de suas próprias naturezas corruptas, que Deus e quais males procedem, culpando as suas tentações. E se são incapazes de estabelecer o mal nessas tentações, então eles buscam se desculpar, lançando culpa em Deus, como fez Adão. Né? Adão, ao invés de se posicionar diante do seu pecado, o que ele fez? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa não é minha.
Essa geração atual, ela costuma fazer muito isso. Como é gostoso terceirizar as nossas decisões, as nossas ações. Não, eu só fiz isso, eu só agi dessa maneira porque algo aconteceu. Nunca sou o culpado. E a Bíblia nos confronta, diz que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não devemos olhar ao nosso redor e falar para Deus, também Deus, foi a mulher que tu me deu. Se o Senhor não tivesse dado a mulher, eu não tinha comido. Então, em últimas consequências, o Senhor é o culpado, não é nem a mulher. Assim é o homem com o coração endurecido pelo pecado. Ele não consegue olhar para si mesmo e olhar para o seu coração, porque Jesus ele diz que é do seu coração que flui uma fonte que jorra todos os males. Mentira, adultério, guerra, tudo flui de dentro do próprio homem. Então, o grande adversário do próprio homem é ele mesmo. Mas então, essa geração acostumou a fazer isso, a terceirizar. É muito mais fácil você falar que agiu daquela forma, pensou daquela forma, fez o que fez daquela forma, porque a mulher que tu me destes. Agora você troca a mulher que tu me destes por qualquer outra coisa que você faça. O carro que tu me deste, o emprego que tu me deste, a vida que tu me deste, a mente que tu me deste, tudo que o Senhor me deste. A culpa não é minha, Deus. Você não consegue ver que eu sou perfeito e aí o mundo conspira contra mim? Se não fosse as coisas em volta de mim, como eu seria perfeito diante de ti? É isso que nós estamos dizendo para Deus, como Adão disse. Mas só que Deus, ele quer deixar muito bem claro que ele não tenta ninguém. Ele está querendo dizer para nós que nós devemos entender este princípio. Nós devemos entender isso. Para que possamos então orar a oração do Pai Nosso com sabedoria, com integridade, com profundidade. Porque é muito fácil para a nossa geração terceirizar o nosso pecado. Terceirizar os nossos pensamentos caídos. O nosso sentimento que nós carregamos dentro de nós. As nossas frustrações. Os nossos medos, as nossas ansiedades. Eu só sou assim por causa de tal coisa. Eu só agi assim porque a pessoa fez assim. Na verdade, amados, isso revela mais sobre nós do que sobre as pessoas ao nosso redor. Exemplo, seu filho derruba um copo, o copo quebra. O que uma mãe faz? Ela já está estressadíssima com tudo ao seu redor. Ela chega, briga com a criança, bate na criança e tal. Mas se há uma visita na sua casa, uma criança da mesma idade quebra o copo, o que você faz? Deixa que eu limpo. Tadinho, tira para não se machucar. Cuidar. Não esquenta não, o copo tem 10 copos lá dentro do armário. Não, vou pagar. Não precisa pagar não, tá tranquilo. Por que você consegue controlar as suas ações? E por que você não consegue? Você consegue vomitar tudo aquilo em outras pessoas. Tá vendo? Esses dias alguém falou assim, poxa pastor, um jovem. Pastor, estou com uma dificuldade muito grande com pornografia. Eu vou para o computador, eu fico vendo pornografia. O que o senhor diz? Eu falei, primeiramente, você ama mais a pornografia do que a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estiver vendo pornografia, alguém abre a porta do seu quarto, o que você faz com o seu computador na hora? Ele falou, eu desligo, eu abaixo a tela. Eu falei, então, por que você não fez isso antes da porta ser fuçada?
antes que alguém viesse. Você tem mais medo do seu pai, você tem mais medo da sua mãe, você tem mais medo das pessoas do que o próprio Deus que você diz que ama. Você está vendo a tentação como ela é? A pessoa diz, não, eu não amo o meu pecado. Não, você ama o seu pecado. Você ama agir com o seu marido dessa forma, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus patrões, com as suas empregadas. Veja, tudo está relacionado com nós e não com aquilo que rege em volta de nós. É importante entender que a palavra tentar aqui possui um duplo significado nas Escrituras, amados. Embora nem sempre seja fácil determinar qual dos dois se aplica em uma passagem particular, mas eu vou me esforçar para tentar te mostrar hoje nessa noite. Primeiro, testar a força de, pôr à prova, é um dos significados de tentação. Segundo, tentação significa incitar a fazer o mal. Quando se particular. Quando se diz que Deus tentou a Abraão. Gênesis 22:1. Significa que ele o provou, colocando à prova a sua fé e fidelidade. Mas quando lemos que Satanás tentou a Cristo, significa que Satanás procurou produzir a sua queda. Embora fosse moralmente impossível isso acontecer. Tentar, amados, é fazer prova de uma pessoa, a fim de descobrir o que ela é e o que ela fará. Podemos tentar a Deus em um sentido legítimo e bom, pondo à prova em um sentido de dever, como quando aguardamos o cumprimento da sua promessa em Malaquias 3:10. Mas, como está registrado para nossa ademoestação no Salmo 78:41, Israel tentou a Deus em um sentido de pecado, agindo de tal modo que provocasse o seu descontentamento. E não nos conduza à tentação. É a nossa petição a Deus que não tenta ninguém. Olha que interessante. Note as verdades que são claramente implicadas por essas palavras que acabamos de ler. Primeiro, a providência universal de Deus é reconhecida. Todas as criaturas estão à disposição soberana do seu Criador. Ele tem o mesmo controle absoluto sobre o mal, quer sobre o bem. Nesta petição, amados, é feito um reconhecimento de que a ordenação de todas as tentações está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e Todo-Sábio. Ele também é onipotente. Segundo, amados, a justiça ofendida de Deus e o mal que merecemos são confessados. Nossa impiedade é tal que Deus seria perfeitamente justo se Ele permitisse agora que fôssemos completamente estragados pelo pecado e destruídos pelo nosso arquirrival Satanás. Terceiro, sua misericórdia é reconhecida, embora o tenhamos provocado tão gravemente. Por amor a Cristo, Ele remiu as nossas dívidas, amados. Por isso, rogamos para que, a partir de agora, Ele nos preserve. Quarto, nossa fraqueza é admitida aqui, porque percebemos que somos incapazes de resistir às tentações pelas nossas próprias forças. Por isso oramos com fervor, por isso oramos com confiança, por isso rogamos ao nosso Salvador, não nos conduza à tentação. Que maravilha! Que segurança!
Que coisa maravilhosa é para nós que somos cristãos e sabemos da nossa fraqueza. Admitimos que temos pontos fracos e falhos. Mas contudo, amados, nós sempre oramos a Deus para que Ele nos ajude. Para que Ele mova em nós o seu espírito. Para que Ele molde o seu caráter em nós, amados. Como isso é maravilhoso. Por isso oramos a Ele, rogamos a Ele, pedimos a Ele na oração do Pai Nosso. E não nos conduza, ó Deus, à tentação. Como pode nos conduzir à tentação aquele que nos amou? Primeiro, Ele faz isso objetivamente. Quando as suas providências, ainda que boas em si mesmas, oferecem ocasiões para nós, por causa da nossa depravação ao pecado. Quando manifestamos justiça própria, Ele pode nos levar a circunstâncias algo semelhante às que Jó experimentou. Já parou para pensar nisso? Deus provou Jó. Ele tentou Jó. Ele colocou Jó à prova. A palavra prova e tentação é a mesma no original. Não há distinção. É a mesma palavra que aparece lá. E Deus então, Ele tenta Jó, Ele prova Jó. Ele experimentou Jó. Quando estamos autoconfiantes, pode ser do seu agrado permitir que sejamos tentados como Pedro foi. Lembra Pedro? Pedro foi tentado. Quando estamos com autocomplacentes, Ele pode nos levar a uma situação semelhante à que Ezequias enfrentou, amados, em 2 Crônica 32, do 27 ao 31. Ou 2 Reis 20, do 12 ao 19. Deus leva muitos à pobreza. O que, embora seja uma prova dolorosa sobre a sua bênção, muitas vezes é enriquecedora para a alma. Deus leva alguns, amados, à prosperidade. Aumenta a capacidade de alguém para a utilidade. Mas é Deus que faz todas essas coisas. Segundo, amados, Deus tenta permissivamente quando Ele não impede Satanás de agir o que ele não está na obrigação de fazer. Às vezes, Deus permite que Ele nos cirande como trigo, como fez com Pedro. Assim como um vento forte arranca os galhos mortos de uma árvore viva. Às vezes somos colocados no meio de tempestades por Deus, para que haja uma quebra em nós, para que o nosso orgulho seja quebrado, para que a nossa autoconfiança seja quebrada, para que a nossa autocomplacência seja quebrada, para que tudo que nos atrapalhe seja arrancado. É Deus tentando nós, é Deus nos provando, para que nós possamos ser mais parecido com Ele. Contudo, amados, se santificado por Ele, a prosperidade aumenta, a capacidade de alguém. O que nós devemos fazer? Às vezes Deus permite isso. Assim como um vento forte passando nossas vidas. Terceiro, Deus tenta alguns homens judicialmente, castigando seus pecados ao permitir que o diabo os leve a pecar mais e mais até a destruição final das suas almas. Nós só não prosseguimos no curso natural desse mundo porque Deus sentiu misericórdia de nós. Ele nos alcançou. Ele veio até nós. Ele nos trouxe a sua presença. Mas porque Deus tenta o seu povo, alguém pode perguntar, quer objetivamente pelas suas providências ou subjetiva e permissiosamente, a permissividade por Satanás. Ele faz isso por vários motivos, amados, que não sabemos. Primeiro, Ele nos prova a fim de revelar para nós a nossa fraqueza e profunda necessidade da sua graça, nos fazendo lembrar da graça de Deus a cada instante.
Deus removeu o seu braço sustentador de Ezequias para saber se tudo o que havia no seu coração. Lá em 2 Crônicas 32, 31. Quando Deus nos abandona a nós mesmos, é uma descoberta extremamente dolorosa e humilhante para que fazemos sobre nós. Contudo, é necessária se houvermos de orar de coração. Sustenta-me e serei salvo, como diz Salmos 119 e 117. Segundo, amados, Ele nos testa a fim de nos ensinar a necessidade da vigilância na oração. A maioria de nós é tão estúpida e incrédula que aprendemos apenas na dura escola da experiência. E mesmo as suas lições têm de ser batidas dentro de nós, pouco a pouco. Descobrimos então, amados, quão caro temos de pagar pela temeridade, descuido e presunção da nossa parte. Terceiro, nosso Pai nos sujeita a provas a fim de curar a nossa indolência. Deus clama: desperta tu que dormes, em Efésios 5, 14. Mas não lhe damos atenção, e por isso, amados, muitas vezes Ele emprega servos rudes para despertarmos rudemente. Quarto, Deus nos põe à prova a fim de revelar para nós a importância e o valor da armadura que Ele designou em Efésios 6, do 11 ao 18. Se formos, amados, cuidadosamente, descuidadamente, a batalha sem a nossa panóplia espiritual, a nossa armadura, então não devemos nos surpreender com nada, com nenhuma ferida que for aberta em nós, mas elas terão o efeito secular, o efeito salutar de nos tornar mais cuidadosos no futuro. De tudo, amados, o que foi dito até aqui, deveria ficar claro que não devemos orar simples e absolutamente contra todas as tentações. O próprio Cristo foi tentado pelo diabo e foi definitivamente levado ao deserto pelo Espírito Santo para esse mesmo fim. Em Mateus 4:1, nem todas as tentações em nossas vidas são más, a despeito do aspecto em que as vemos, sua natureza, seu propósito e o seu resultado. Devemos sempre olhar para as tentações dessa maneira. Sim, é do mal das tentações que oramos para sermos poupados, como a petição seguinte da oração indica. Contudo, mesmo nisso oramos submissamente e com reservas. Devemos orar para que não sejamos levados à tentação, ou se Deus considerar apropriado que sejamos tentados, para que não nos rendamos a elas em nenhum aspecto, ou se nos rendamos, que não sejamos totalmente vencidos pelo pecado. E não podemos, amados, orar também por uma total isenção das provações, mas apenas por uma remoção do juízo delas. Deus muitas vezes permite que Satanás nos assalte e nos aflinja na caminhada da fé, a fim de nos humilhar, de nos conduzir a si e glorificar-se, manifestando mais plenamente para nós o seu poder preservador. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Em conclusão, amados, algumas observações sobre a responsabilidade em conexão com a tentação são apropriadas. Primeiro, é o nosso dever imperial evitar aquelas pessoas e aqueles lugares que nos atrairiam para o pecado.
Nós temos que ser algo muito sábio, amados. Não devemos orar para Deus nos livrar do pecado e caminhar em direção a Ele. Não faz sentido orarmos dessa forma. Não adianta orarmos para Deus nos livrar do mal e caminhar em sentido a Ele. Não faz sentido orarmos para que Deus nos livre das tentações e irmos aonde a tentação está. Não faz sentido. Então, amados, devemos ter essa primeira realidade exposta diante de nós. Devemos então evitar pessoas e lugares que nos façam cair. Seja lá qual for a tentação. Devemos evitar pessoas e lugares que nos façam cair em tentação. Não adianta orarmos para Deus e frequentarmos lugares e termos amizades com pessoas que nos levam para longe de Deus. Assim como sempre é o nosso dever estar em alerta para os primeiros sinais da aproximação de Satanás em nossas vidas. Como um escritor desconhecido disse certa vez, aquele que leva consigo muito material inflamável faria bem em conservar a maior distância possível do fogo. Segundo, devemos resistir firmemente ao diabo, que é o nosso adversário. Apanhei-me as raposinhas que fazem mal às vinhas. Não devemos ceder uma polegada ao nosso inimigo, amados. Por isso que nós devemos fincar as nossas trincheiras. É por isso que nós devemos estar sempre atentos nessa batalha diária contra o mal. Por isso nós então oramos dessa forma. Por isso, amados, temos de ir a Deus em busca de graça, submissamente, pois à medida que Ele nos concede esta de acordo com o seu beneplácito, nos ajuda a romper as barreiras das tentações. Sempre assim, amados. Devemos ter isso em nossas vidas. Deves de fato te esforçares para orar todos os dias e usar todos os bons meios para escapar das tentações que nos cercam. Mas submeta-se, se for do agrado do Senhor, continuar o seu exercício sobre ti. Não somente isto, amados, mas ainda que Deus continue a tentação e no momento não distribua aquelas medidas de graças necessárias a ti. Não deves murmurar, mas ficar aos pés de Cristo na cruz, pois Deus é o Senhor da sua própria graça. Assim, amados, aprendemos que essa petição deve ser apresentada em subserviência à vontade soberana de Deus. Sabe por quê, amados? Nós então hoje nessa noite temos que entender que as tentações, elas podem provocar em nós duas coisas, como nós falamos. Ou Deus ele está nos mostrando que Ele está nos preservando de todo mal, ou às vezes nós somos colocados ali para que nós possamos crescer, que nós possamos evoluir. Como nós falamos, assim como uma árvore está no meio de um vendaval e seus galhos quebram, às vezes nós também, Deus nos coloca no lugar de tentação, para que nós possamos ser quebrados. Estamos vivos como uma árvore, mas galhos foram arrancados, folhas foram arrancadas, ela foi sacudida, balançada, mas ela ficou firme no lugar. Às vezes as tentações são assim, nos balançam para um lado para o outro, nos machuca, nos mostra muitas coisas em nós que nós até não conseguiríamos ver de uma outra maneira se aquilo não acontecesse. Mas lembre-se, nunca devemos terceirizar tudo aquilo que fazemos. Quando nós começamos a passar a ter essa visão de nós mesmos sobre as nossas tentações, isso é um sinal que somos crentes
maduros. Isso é um grande sinal que evoluímos como cristãos, quando começamos a entender a dureza do nosso coração, a dureza daquilo que nós fazemos de errado, e entendermos que temos um Deus que se compadece de nós, um Deus que vem até nós, que nos auxilia, que nos ajuda, que estende o seu braço forte, um Deus que nos lava, nos limpa, nos redime, um Deus que coloca o seu Espírito em nós. Por isso, amados, essa petição ela é muito importante, e não nos deixe ou não nos conduza à tentação. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. A minha oração é para que Deus nos ajude a vencer as nossas tentações. Senhor amado, Deus querido, Pai eterno, muito obrigado por hoje, ó Deus, por mais uma parte que aprendemos da sua palavra. Pai amado, que as tentações, ó Pai, sejam todas elas, meu Deus, conduzidas por Ti em nossas vidas, pois só assim, ó Pai, teremos como arrancar delas coisas preciosas para o nosso viver cristão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Que o Seu Espírito Santo, ó Pai, conduza-nos, ó Deus, até o próximo culto, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, amém, Jesus. Cumprimentem uns aos outros e vamos na paz do Senhor. Amém.